Olá, tudo bom? Hoje é dia 19, nós vamos fazer a leitura do capítulo 19 de Provérbios, na leitura na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Quem tiver essa versão aí em casa, por favor, me acompanhe. Pega a sua Bíblia e vamos à leitura. Amém? Então vamos lá. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará, novamente, o versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos são preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Então, essa foi a nossa leitura do capítulo 19 de Provérbios, e tem nesse capítulo 2 versículos, né, que eu quero falar um pouquinho sobre eles com vocês. E o primeiro é o versículo 15, que diz assim: a preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca.
Esses dois versículos de Provérbios falam sobre a preguiça. E também tem um versículo, o capítulo 6 de Provérbios, tem outro versículo que menciona sobre a preguiça. E ele diz o seguinte, Provérbios 6, que diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, o 6 e o 7. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Vou ler mais uma vez. Provérbios 6, do versículo 6 ao 8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Esse versículo de Provérbios 6, que eu acabei de ler com vocês, vou deixar até aberto aqui na minha Bíblia, ele sempre falou muito ao meu coração, né? Daí dá para vocês terem uma ideia de como a Bíblia é maravilhosa, né? Eu acredito que em todos os vídeos eu tenho falado. Esse versículo fala muito ao meu coração. Esse versículo falou muito ao meu coração. Porque a Bíblia é isso. Tem muita riqueza, muita sabedoria, tem muitos ensinamentos para a nossa vida. O Senhor Deus é maravilhoso. E no versículo aqui, né, de observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. No momento, eu já falei, acho que citei em alguns vídeos, que eu sou professora, mas no momento, também por motivos que nesse momento eu não quero me aprofundar, eu estou como professora readaptada. E quando eu estava em regência, em sala de aula, já por diversas vezes eu cantei uma musiquinha, porque durante alguns anos da minha vida eu trabalhei no Ministério Infantil, né, da igreja, uma igreja que eu fiz parte na Bahia, eu fiquei pouquinho tempo lá, mas eu também fiquei no Ministério Infantil. Aqui, na igreja anterior, eu servi vários anos no Ministério Infantil, primeiro como professora da escolinha das crianças e depois como líder do ministério. E eu aprendi, foi na Bahia, quando eu morei lá um tempo, uma musiquinha. E a musiquinha dizia assim: a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Olha que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Olha que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Então, eu sempre fui encantada com as formiguinhas, esse louvorzinho que a gente cantava na escolinha, né, na escolinha dominical. E
sempre falou muito comigo, e quando eu estava em regente, na sala de aula, eu gostava de cantar essa musiquinha, né, esse louvor, só que eu cantava até um determinado pedaço, porque a escola hoje é delicado, hoje está mais ainda, né, e antes também era delicado, às vezes você mencionar Deus, falar sobre a palavra, mas eu cantava esse louvor, só que eu não cantava a estrofe final, porque porque eu acho assim que o estrofe final é um tanto quanto duro, né? Eu acho que é bastante duro, porque ele fala: Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, né? E eu acho assim muito radical, né, essa parte da música. Então eu não cantava esse finalzinho, não. E quem quiser ouvir a musiquinha de novo, assista o vídeo, né, que eu cantei a música, e aí vocês vão observar a letra mais atentamente. Então, por que esses versículos sobre a preguiça sempre falaram muito ao meu coração? Porque durante muitos e muitos anos eu fui muito dominada pela preguiça, pela procrastinação. Eu digo fui porque de uns tempos para cá, essa é uma acusação que eu não tenho mais na minha mente. Porque como vocês podem estar vendo, eu sou professora, né? Estou atualmente como professora readaptada, mas eu sou professora. Trabalho na semana, de segunda a sexta. Tem dias que entram mais cedo, na terça e na quarta-feira. Agora também faço crochê para vender. Agora o Senhor me deu todas essas oportunidades, gente, não vem de mim, tá? Não vem de mim, é o Senhor. Isso é tudo obra do Senhor na minha vida. O trabalho, né? O crochê, que agora está sendo algo mais um presente que o Senhor me deu. O canal, primeiro o canal de crochê, esse canal, tudo é presente de Deus. Então eu estou me movimentando bastante. Além do meu trabalho na escola, agora eu estou fazendo crochê para vender, estou fazendo encomendas para fora. Agora também estou fazendo vídeos para os canais. E que eu quero falar com vocês, né, sobre tudo isso. Que o Senhor Deus é maravilhoso. Eu não canso de me repetir. O Senhor Deus é maravilhoso. Porque, como eu falei num vídeo de apresentação no meu canal, que eu falo sobre crochê, como o crochê entrou na minha vida e como eu comecei a empreender com o crochê. Foi uma obra maravilhosa do Senhor. Aconteceu uma coisa ruim, minha cachorrinha foi atropelada, né, minha cachorrinha Nicole, e aqui as coisas em casa ficaram mais apertadas, nunca foram folgadas, né, mas ficaram um pouquinho mais. E aí as nossas despesas aumentaram muito, porque a gente teve que pagar a cirurgia dela, comprar remédios, fazer físio, né? Ela fez algumas sessões de fisioterapia, e hoje ela anda nas 3 patinhas, ela não anda com as 4 patinhas mais. Ela anda com 3 patinhas por conta do atropelamento. Mas até nesse atropelamento da cachorrinha, da Nicole, eu tô vendo que, como na própria palavra fala, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Está escrito em Romanos 8:28. Então, até isso
esse acontecimento triste que aconteceu com a nossa cachorrinha, eu creio que veio para cooperar para o nosso bem, para a nossa casa. O Senhor Deus fez um mover muito grande na minha vida, fez e está fazendo. Agora, não é algo que eu me envergonho, como me envergonhava muito, porque, vou falar mais uma vez, eu não sou perfeita, tenho minhas limitações, tenho minhas falhas, mas eu creio que o Senhor está me melhorando a cada dia. Eu ainda tenho muito que aprender do Senhor. Isso, enquanto Ele me der vida e saúde, eu tenho muito que aprender com o Senhor, muito que aprender com a sua palavra, muito que aprender. Então, o Senhor usou esse momento ruim com a nossa cachorrinha e fez um mover aqui em casa, mover muito grande, porque eu era uma pessoa que ficava consumindo demais o YouTube. Gosto ainda, viu? Eu gosto. Eu consumia demais o YouTube, mas não era para ver memes, não era para isso. Eu ficava vendo conteúdos e mais conteúdos de desenvolvimento pessoal, conteúdos e mais conteúdos sobre livros que falavam sobre desenvolvimento pessoal, conteúdos e conteúdos que falavam sobre procrastinação, sobre preguiça, conteúdos e conteúdos que falavam sobre organizar a vida financeira, independência financeira, e eu consumia muitos desses conteúdos. E eu ficava na inércia, parada, assistindo conteúdos e mais conteúdos. Esses conteúdos foram bons assistir? Foram. Porque na realidade, pelo menos não eram coisas que não edificam, eu acredito, né? Que não eram coisas que não edificavam. Mas não foram eles que me tiraram da procrastinação. Não foram eles que fez esse mover na minha vida, que o Senhor fez e está fazendo. Foi Ele, o Senhor Deus, que fez, que me tirou dessa inércia, da procrastinação, da preguiça, me fez aproveitar uma oportunidade na igreja de empreender, de mostrar artesanato. Comecei com produtos que não eram feitos por mim, nem feitos pelo meu esposo, e comecei a expor os produtos. E aí, como eu já sabia fazer crochê desde a infância, eu senti o desejo de fazer eu mesma aquilo que as pessoas fossem me encomendando. Comecei a fazer crochê para vender. E agora eu estou fazendo crochê para vender. Continuo assistindo vídeos, porque como eu falei, assistia vídeos e mais vídeos de desenvolvimento pessoal, mas assistia também pregações, assistia também louvores. Hoje eu assisto, ainda consumo bastante o YouTube, mas sabe o que mudou? Agora, enquanto eu estou assistindo, eu não mais assisto, ou assisto na TV, ou estou ouvindo, porque as minhas mãos estão movimentando. Estou fazendo alguma peça ou para mim, tem um mosquitinho atrapalhando aqui, ou alguma peça para mim, naquele momento que eu quero dar vazão à criatividade, ou alguma peça de encomenda que eu tenho para entregar.
Então eu tô com as minhas mãos trabalhando. Então eu tô até consumindo conteúdos no YouTube, mas agora minhas mãos estão trabalhando. Eu estou fazendo, realizando alguma coisa, porque o Senhor me ajudou. Mais uma vez, é o Senhor na minha vida. Como eu falei, o Senhor tem feito maravilhas. São tantas. E essa é mais uma delas. E para mim isso é uma bênção enorme. É uma bênção que não tem tamanho. E assim como Ele me abençoou, creia, creia, creia. Não desanime. Não deixe o inimigo te colocar para baixo. Não deixe o inimigo te acusar. Começa a profetizar, leia a palavra. Comece, leia a palavra. Ore. Peça ao Senhor que te ajude. Se você não está com forças para mudar o que você está vendo aí de errado, é um vício. É um vício que está te prejudicando, que está te atrapalhando. É a preguiça que está te acorrentando. É o medo. Leia a palavra. Vai lendo. Vai orando, vai buscando. Pedindo ao Senhor que te liberte, o Senhor mude a sua sorte. Creia. Creia que o Senhor pode mudar a sua situação, como mudou a minha, e está mudando. O Senhor está fazendo maravilhas. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Para falar a verdade, isso não é algo de que me orgulhe, porque uma dona de casa tem seus afazeres, uma dona de casa tem suas responsabilidades. Tem um almoço para dar conta, lavar uma louça, organizar a cozinha, organizar a sala, lavar um banheiro. Nunca gostei de fazer essas coisas. E não gosto, para falar a verdade. Mas eu procrastinava todas essas tarefas, o máximo que eu podia. Procrastinando, assistindo vídeos e mais vídeos, consumindo conteúdos e mais conteúdos, e não agia. Por isso, creia, creia, o Senhor pode mudar o seu cativeiro. Creia, o Senhor pode mudar essa situação que está difícil na sua vida. Não desanime, não desista, mesmo que o inimigo venha com sugestões malignas dizendo que você não vale nada, que você não presta, que você não consegue, te diminuindo. Não aceite essas sugestões malignas. Não aceite. Combata. Leia a palavra. Ore. Procure uma igreja onde a palavra genuína é pregada, perto da sua casa. Vá lá. Escute a palavra. O máximo que você conseguir, absorve. Se você tiver dificuldade de concentração, se no culto a sua mente viaja, quando você vê, você está pensando em coisas nada a ver com o momento que você está ali desfrutando o momento presente. Leve um caderninho, leve um caderninho, uma caneta, um lápis, uma caneta mesmo. Não se importe com erros. Escreva.
Pastor falou uma frase que entrou no seu coração. Pastor falou uma palavra que entrou no seu coração. Marca o máximo que você conseguir. Desta forma, usando este subterfúgio, você vai se manter mais presente ali no culto. Porque a gente vai ao culto e muitas das vezes o inimigo coloca sono. Ou começa a atacar sua mente para você pensar coisas que não tem nada a ver com a palavra que está sendo pregada. Então, se você conseguir, leva um caderninho para não deixar sua mente viajar, sua mente devagar. Vai anotando aquilo que você conseguir pegar. Uma frase, não importa se o texto, depois que você terminar ele, vai ficar com frases soltas. Vai fazendo, vai buscando, vai orando. Não desista. Deus é contigo. Deus é contigo. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deixa eu ler aqui em Romanos 8, 28, para ler na íntegra. Deixa eu achar aqui rapidinho, que eu não tinha colocado aqui nas minhas anotações. E às vezes a gente... Romanos... Esse vídeo vai ficar longo. Ai. Está escrito em Romanos 8, 28. Agora está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse, se eu não me engano, é a parte A. Vão lá em Romanos 8, 28, leia a parte A e a parte B. Amém? Como eu falei, isso é algo de que eu não me orgulho de falar. Mas eu precisei contar. Amém? Espero que o capítulo de hoje, de 19 de Provérbios, tenha falado com você, como falou o meu coração. E continue falando. Amém? Que o Senhor Deus os continue abençoando muitíssimo. E o Senhor, vou achar, Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Que diz: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Amém. Espero que o Senhor Deus tenha falado com vocês através desse vídeo. Vai ficar um pouquinho longo. Se ficou alguma dúvida, volte no vídeo, assiste-o novamente. Se não conseguir assistir de uma vez, salva ele aí em algum lugar, coloca lá os minutos onde você parou e volte dos minutos onde você parou. Amém? Tchau. Deus abençoe. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês muitíssimo. Tchau, tchau.